Lei número 12.651, de 25 de maio de 2012, vulgo Código Florestal, que inclusive passou, por duas ações de inconstitucionalidade. A ADIM 4937 e a ADIM 4901, além de outros questionamentos também. Capítulo 1, Disposições Gerais, artigo 1º vetado. Artigo 1º-A. Esta lei estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de preservação permanente e as áreas de reserva legal, a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle de prevenção dos incêndios florestais, e prevê instrumentos econômicos e financeiros para o alcance dos seus objetivos. Parágrafo único. Tendo como objetivo o desenvolvimento sustentável, esta lei atenderá aos seguintes princípios. Inciso 1. A afirmação do compromisso soberano do Brasil com a preservação de suas florestas e demais formas de vegetação nativa, bem como da biodiversidade, do solo, dos recursos hídricos e da integridade do sistema climático, para o bem-estar das gerações presentes e futuras. Inciso 2. Reafirmação da importância da função estratégica da atividade agropecuária e do papel das florestas e demais formas de vegetação nativa na sustentabilidade, no crescimento econômico, na melhoria da qualidade de vida da população brasileira e na presença do país nos mercados nacional e internacional de alimentos e bioenergia. Inciso 3. Ação governamental de proteção e uso sustentável de florestas, consagrando o compromisso do país com a compatibilização e harmonização entre o uso produtivo da terra e a preservação da água, do solo e da vegetação. Inciso 4. Responsabilidade comum da União, Estados, Distrito Federal e municípios, em colaboração com a sociedade civil, na criação de políticas para a preservação e restauração da vegetação nativa e de suas funções ecológicas e sociais nas áreas urbanas e rurais. Inciso 5. Fomenta a pesquisa científica e tecnológica na busca da inovação para o uso sustentável do solo e da água, a recuperação e preservação das florestas e demais formas de vegetação nativa. Inciso 6. Criação e mobilização de incentivos econômicos para fomentar a preservação e a recuperação da vegetação nativa e para promover o desenvolvimento das atividades produtivas sustentáveis. Artigo 2º. As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação nativa reconhecidas de utilidade às terras que revestem são bens de interesse comum a todos os habitantes do país, exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações para que a legislação em geral e especialmente esta lei estabelecem. Parágrafo 1º. Na utilização e exploração da vegetação, as ações ou omissões contrárias às disposições desta lei são consideradas uso irregular da propriedade, aplicando-se o procedimento sumário previsto no Código de Processo Civil, na verdade se refere ao Código 73, sem prejuízo da responsabilidade civil, nos termos do parágrafo 1º do artigo 14 da Lei 6.938, de 31 de agosto de 81, e das demais sanções administrativas, civis e penais. Parágrafo 2º. As obrigações previstas nesta lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural. Artigo 3º. Para os efeitos desta lei, entende-se por: inciso 1. Amazônia Legal. Os estados do Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso, e as regiões situadas ao norte do paralelo 13, sul, dos estados de Tocantins e Goiás, e ao oeste do meridiano de 44, oeste, do estado do Maranhão. Inciso 2. Área de Preservação Permanente, APP. Área protegida
coberta ou não vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Inciso 3, reserva legal, área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitado nos termos do artigo 12, com a função de assegurar o uso econômico, de modo sustentável, dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como com abrigo e proteção de fauna silvestre e da flora nativa. Inciso 4, área rural consolidada, área de imóvel rural com ocupação antrópica, pré-existente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agro-silvipastoris, admitido neste último caso a adoção do regime de pousio. Inciso 5, pequena propriedade ou posse rural familiar, aquela explorada mediante o trabalho pessoal do agricultor familiar, empreendedor familiar rural, incluindo os assentamentos e projetos de reforma agrária e que atenda ao disposto no artigo 3º da Lei 11.326, de 24 de julho de 2006. Inciso 6, uso alternativo do solo, substituição de vegetação nativa e formações sucessoras por outras coberturas do solo, como atividades agropecuárias, industriais, de geração e transmissão de energia, e mineração e de transporte, assentamentos urbanos e outras formas de ocupação humana. Inciso 7. Manejo sustentável. Administração da vegetação natural para a obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos de sustentação do ecossistema objeto do manejo e considerando-se cumulativa ou alternativamente a utilização de múltiplas espécies madeireiras ou não, de múltiplos produtos e subprodutos da flora, bem como a utilização de outros bens e serviços. Inciso 8, utilidade pública, vide ADC 42 e vide ADIM 4903. Então, a linha A, as atividades de segurança nacional e proteção sanitária. A linha B, as obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos serviços públicos de transporte, sistema viário, inclusive aquele necessário parcelamento de solo urbano aprovados pelo município, saneamento. Aí alguns foram retirados, aí temos gestão, telecomunicações, radiodifusão, com mineração, exceto nesse último caso, a extração de areia, argila, saibro e cascalho, conforme a ADC 42 e a ADIM 4903. A linha C, atividades e obras de defesa civil. A linha D, atividades que comprovadamente proporcionem melhorias na proteção das funções ambientais referidas no inciso 2 deste artigo. A linha E, outras atividades similares devidamente caracterizadas e motivadas em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto, definidas em ato do chefe do Poder Executivo Federal. Inciso 9, de interesse social, também vide ADC 42 e ADIM 4903, a linha A, de atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, tais como prevenção, combate e controle do fogo, controle da erosão, erradicação de invasoras e proteção de plantios com espécies nativas. A linha B, exploração agroflorestal sustentável praticada na pequena propriedade ou posse rural familiar ou por povos e comunidades tradicionais, desde que não descaracterize a cobertura vegetal existente e não prejudique a função ambiental da área. A linha C, implantação de infraestrutura pública destinada a esportes, lazer e atividades educacionais e culturais ao ar livre em áreas urbanas e rurais consolidadas, a observar as condições estabelecidas nesta lei. A linha D, a regularização fundiária de assentamentos humanos ocupados predominantemente por população de baixa renda em áreas urbanas consolidadas, observadas as condições estabelecidas na Lei 11.977, de 7 de julho de 2009. A linha E, implantação de instalações necessárias à captação e condução da água e efluentes
tratados para projetos cujos recursos hídricos são partes integrantes e essenciais da atividade. A linha F, atividade de pesquisa e extração de areia, argila, saibro e cascalho, otorgados pela autoridade competente. A linha G, ou atividades similares devidamente caracterizadas e motivadas em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional à atividade proposta, definidas em ato do chefe do Poder Executivo Federal. Inciso 10. Atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental. A linha A, abertura de pequenas vias de acesso interno e suas pontes e pontilhões, quando necessárias à travessia de um curso d'água, ao acesso de pessoas e animais para obtenção de água ou retirada de produtos oriundos das atividades de manejo agroflorestal sustentável. A linha B, implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e efluentes tratados, desde que comprovada a outorga do direito do uso da água quando couber. A linha C, implantação de trilhas para o desenvolvimento do ecoturismo. A linha D, construção de rampa de lançamento de barco e pequeno ancoradouro. A linha E, construção de moradia de agricultores, familiares, remanescentes de comunidades quilombolas e outras populações extrativistas e tradicionais em áreas rurais, onde o abastecimento de água se dê pelo esforço próprio dos moradores. A linha F, construção e manutenção de cercas na propriedade. A linha G, pesquisa científica relativa a recursos ambientais, respeitados os requisitos previstos na legislação aplicável. A linha H, coleta de produtos não madeireiros para fins de subsistência e produção de mudas, como sementes, castanhas e frutos, respeitada a legislação específica de acesso a recursos genéticos. A linha I, plantio de espécies nativas, produtoras de frutos, sementes, castanhas e outros produtos vegetais, desde que não implique supressão de vegetação existente, nem prejudique a função ambiental da área. A linha J, exploração agroflorestal e manejo florestal sustentável, comunitário e familiar, incluindo a extração de produtos florestais não madeireiros, desde que não descaracterizem a cobertura vegetal nativa existente, nem prejudiquem a função ambiental da área. A linha K, outras ações ou atividades similares, reconhecidas como eventuais e de baixo impacto ambiental, em ato do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, ou dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente. Inciso 11, vetado. Inciso 12, vereda. Fitofisionomia de savana, encontrada em solos hidromórficos, usualmente com a palmeira arbórea Mauritia flexuosa, buriti, emergente sem forma dossel, em meio a agrupamento de espécies arbustivo-herbáceas. Inciso 13, manguezal, ecossistema litorâneo que ocorre em terrenos baixos, sujeitos à ação das marés, formados por vasas lodosas, recentes ou arenosas, às quais se associa predominantemente a vegetação natural conhecida como mangue, com influência flúvio-marinha, típica de solos limosos, de regiões estuarinas e com dispersão descontínua ao longo da costa brasileira, entre os estados do Amapá e de Santa Catarina. Inciso 14. Salgado ou marismas tropicais hipersalinos. Áreas situadas em regiões com frequência de inundações intermediárias, em marés de sísigias de quadratura, com solos cuja salinidade varia entre 100 e 150 partes por mil, onde pode ocorrer a presença de vegetação herbácea específica. Inciso 15. Apicum, área de solos hipersalinos situados nas regiões entre marés superiores, inundadas apenas pelas marés de sísigias, que apresentam salinidade superior a 150 partes por mil, desprovidas de vegetação vascular. Inciso 16. Restinga, depósito arenoso paralelo à linha da costa, de forma geralmente alongada, produzido por processo de sedimentação, onde se encontram diferentes comunidades que recebem influência marinha, com cobertura vegetal em mosaico, encontrada em praias, cordões
arenosos, dunas e depressões, apresentando, de acordo com o estágio sucessional, extrato herbáceo, arbustivo e arbóreo, este último mais interiorizado. Inciso 17, nascente, afloramento natural do lençol freático que apresenta a perenidade e dá início a um curso d'água. Vide ADIM 4903. Inciso 18, olho d'água, afloramento natural do lençol freático, mesmo que intermitente. Inciso 19, leito regular, a calha por onde correm regularmente as águas do curso d'água durante o ano. Vide ADC 42 e ADIM 4903. Inciso 20, área verde urbana, espaços públicos ou privados, com predomínio de vegetação preferencialmente nativa, natural ou recuperada, previsto pelo plano diretor, nas leis de zoneamento urbano e no uso do solo do município, indisponíveis para a construção de moradias destinados ao propósito de recreação, lazer, melhoria da qualidade ambiental urbana, proteção dos recursos hídricos, manutenção ou melhoria paisagística, proteção de bens e manifestações culturais. Inciso 21, várzea de inundação ou planície de inundação, áreas marginais a cursos d'água sujeitas a enchentes e inundações periódicas. Inciso 22, faixa de passagem de inundação, área de várzea ou planície de inundação adjacente a cursos d'água que permite o escoamento da enchente. Inciso 23, relevo ondulado, expressão geomorfológica usada para designar área caracterizada por movimentações de terreno que geram depressões, cuja intensidade permite sua classificação como relevo suave ondulado, fortemente ondulado e montanhoso. Inciso 24, pousio, prática de interrupção temporária de atividade ou de usos agrícolas, pecuários ou silviculturais, por no máximo 5 anos, para possibilitar a recuperação da capacidade de uso ou estrutura física do solo. Inciso 25, áreas úmidas, pantanais e superfícies terrestres cobertas de forma periódica por águas cobertas, originalmente por florestas ou outras formas de vegetação adaptadas à inundação. Inciso 26, área urbana consolidada, aquela que atende os seguintes critérios. A linha A está incluída no perímetro urbano ou em zona urbana pelo plano diretor ou por lei municipal específica. A linha B dispõe de sistema viário implantado. A linha E está organizada em quadras e lotes predominantemente edificados. A linha D apresentar uso predominantemente urbano, caracterizado pela existência de edificações residenciais, comerciais, industriais, institucionais, mistas ou direcionadas à prestação de serviços. A linha E dispõe de no mínimo 2 dos seguintes equipamentos de infraestrutura urbana implantados. Item 1, drenagem de águas pluviais. Item 2, esgotamento sanitário. Item 3, abastecimento de água potável. Item 4, distribuição de energia elétrica, iluminação pública. E item 5, limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos sólidos. Isso aqui tudo foi incluído pela Lei 14.285/2021. Inciso 27, crédito de carbono. Título de direito sobre bem intangível incorpóreo transacionável. Parágrafo único. Para os fins desta lei, estende-se o tratamento dispensado aos imóveis a que se refere o inciso 5 deste artigo, às propriedades e posses rurais com até 4 módulos fiscais que desenvolvam atividades agro-silvipastoris, bem como as terras indígenas, aí cortou aqui demarcadas, as demais áreas de povos e comunidades tradicionais que façam uso coletivo do território. Isso aqui foi retirado, tem que ver tanto as mesmas ADC e ADI. Capítulo 2. Das áreas de preservação permanente, APP. Seção 1. Da delimitação de área de preservação permanente. Artigo 4º. Considera-se área de preservação permanente em zonas rurais ou urbanas para os efeitos desta lei. Inciso 1. As faixas marginais de qualquer curso d'água natural, perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular em largura mínima de: a linha A, 30 metros para os cursos d'água
de menos de 10 metros de largura. B. 50 metros para os cursos d'água que tenham 10 a 50 metros de largura. C. 100 metros para os cursos d'água que tenham entre 50 e 200 metros de largura. D. 200 metros para os cursos d'água que tenham 200 a 600 metros de largura. Letra E. 500 metros para os cursos d'água que tenham largura superior a 600 metros. Inciso 2. As áreas do entorno dos lagos e lagoas naturais em faixa com largura mínima de: a linha A, 100 metros em zonas rurais, exceto para o corpo d'água com até 20 hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 metros. A linha B, 30 metros em zonas urbanas. Inciso 3. As áreas do entorno dos reservatórios d'água artificiais decorrentes de barramento ou represamento de cursos d'água naturais na faixa definida da licença ambiental do empreendimento. Inciso 4. As áreas do entorno das nascentes dos olhos d'água perenes, qualquer que seja a sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 metros. Inciso 5. As encostas ou partes destas com declividade superior a 45 graus, equivalente a 100% da linha de maior declive. Inciso 6. As rexingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues. Inciso 7. Os manguezais, em toda sua extensão. Inciso 8. As bordas dos tabuleiros ou chapadas até a linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 metros de projeções horizontais. Inciso 9. No topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 metros e inclinação média maior que 25 graus, as áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 2/3 da altura mínima da elevação sempre em relação à base, sendo esta definida pelo plano horizontal determinado por planície ou espelho d'água adjacente, ou nos relevos ondulados pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação. Inciso 10. As áreas de altitude superior a 1.800 metros, qual que seja a vegetação. Inciso 11. Em veredas, a faixa marginal em projeção horizontal, com largura mínima de 50 metros, a partir do espaço permanentemente brejoso e encharcado. Parágrafo 1º. Não será exigida área de preservação permanente no entorno de reservatórios artificiais de água que não decorram de barramento ou represamento de cursos d'água naturais. Parágrafo 2º revogado. 3º vetado. Parágrafo 4º. Nas acumulações naturais ou artificiais de água com superfície inferior a 1 hectare, fica dispensada a reserva da faixa de proteção prevista nos incisos 2 e 3 do caput, vedada nova supressão de áreas de vegetação nativa, salvo autorização do órgão ambiental competente do Sistema Nacional de Meio Ambiente, SISNAMA. Parágrafo 5º. É admitido para a pequena propriedade ou posse rural familiar de que trata o inciso 5 do artigo 3º desta lei, o plantio de culturas temporárias e sazonais de vazante de ciclo curto na faixa de terra que fica exposta no período da vazante dos rios ou de lagos, desde que não implique supressão de novas áreas de vegetação nativa, seja conservada a quantidade de água e do solo e seja protegida a fauna silvestre. Parágrafo 6º. Nos imóveis rurais com até 15 módulos fiscais, é admitida, nas áreas de que tratam os incisos 1 e 2 do caput deste artigo, a prática da aquicultura e infraestrutura física diretamente a ela associada, desde que, inciso 1, sejam adotadas práticas sustentáveis de manejo de solo e água e de recursos hídricos, garantindo sua qualidade e quantidade, de acordo com a norma dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente. Inciso 2. Esteja de acordo com os respectivos planos de bacia ou planos de gestão de recursos hídricos. Inciso 3. Seja realizado o licenciamento pelo órgão ambiental competente. Inciso 4. O imóvel esteja inscrito no Cadastro Ambiental Rural, CAR. Inciso 5. Não implique novas supressões de vegetação nativa. Parágrafo 7º e 8º vetados, bem como o 9º também. Parágrafo 10. Em áreas urbanas consolidadas, ouvidos os conselhos estaduais, municipais ou distrital de meio ambiente, lei municipal distrital poderá definir faixas marginais distintas daquela estabelecida no inciso 1 do caput deste artigo, com regras que estabeleçam: inciso 1. A não ocupação de áreas com risco de desastres.
Inciso 2. A observância das diretrizes do Plano de Recursos Hídricos, do Plano de Bacia, do Plano de Drenagem ou do Plano de Saneamento Básico, se houver. E, inciso 5. A previsão de que as atividades ou empreendimentos a serem instalados nas áreas de preservação permanente urbanas devem observar, buscar utilidade pública, interesse social ou de baixo impacto ambiental fixados nesta lei. Artigo 5º. Na implantação de reservatório d'água artificial destinado à geração de energia ou abastecimento público, é obrigatória a aquisição, desapropriação ou instituição de servidão administrativa pelo empreendedor das áreas de preservação permanente criadas em seu entorno, conforme estabelecido no licenciamento ambiental, observando-se a faixa mínima de 30 metros e a máxima de 100 metros em área rural e a faixa mínima de 15 metros e máxima de 30 metros em área urbana. Parágrafo 1º. Na implantação de reservatórios d'água artificiais de que trata o caput, o empreendedor, no âmbito do licenciamento ambiental, elaborará plano ambiental de conservação e uso do entorno do reservatório, em conformidade com o termo de referência expedido pelo órgão competente do Sistema Nacional de Meio Ambiente, SISNAMA, não podendo exceder 10% do total da área de preservação permanente. Parágrafo 2º. O plano ambiental de conservação e uso do entorno de reservatório artificial para o empreendimento licitados a partir da vigência desta lei deverá ser apresentado ao órgão ambiental concomitantemente com o plano básico ambiental e aprovado até o início da operação do empreendimento, não constituindo só ausência de impedimento para expedição de licença ou instalação. Parágrafo 3º. Vetado. Artigo 6º. Consideram-se ainda de preservação permanente, quando declaradas de interesse social, por ato do chefe do Poder Executivo, as áreas cobertas com florestas ou outras formas de vegetação destinadas a uma ou mais das seguintes finalidades. Inciso 1. Conter a erosão do solo e mitigar riscos de enchentes e deslizamentos de terra e de rocha. Inciso 2. Proteger as restingas ou veredas. Inciso 3. Proteger várzeas. Inciso 4. Abrigar exemplares da fauna ou da flora ameaçados de extinção. Inciso 5. Proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico, cultural ou histórico. Inciso 6. Formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias. Inciso 7. Assegurar condições de bem-estar público. Inciso 8. Auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares. Inciso 9. Proteger áreas úmidas, especialmente as de importância internacional. Seção 2. Do regime de proteção das áreas de preservação permanente. Artigo 7º. A vegetação situada em área de preservação permanente deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante, a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado. Parágrafo 1º. Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em área de preservação permanente, o proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, é obrigado a promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos nesta lei. Parágrafo 2º. A obrigação prevista no parágrafo 1º tem natureza real e é transmitida ao sucessor no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural. Parágrafo 3º. No caso da supressão não autorizada de vegetação realizada após 22 de julho de 2008, é vedada a concessão de novas autorizações de supressão de vegetação enquanto não cumpridas as obrigações previstas no parágrafo 1º. E aqui tem mais uma ADIM, né, que é a 4937. Artigo 8º. A intervenção ou supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, interesse social ou de baixo impacto ambiental previstas nesta lei. Parágrafo 1º. A supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, dunas e restingas somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública.
Parágrafo 2º. A intervenção ou supressão de vegetação nativa e a preservação permanente, de que tratam os incisos 6 e 7 do caput do artigo 8º, poderá ser autorizada excepcionalmente em locais onde a função ecológica do manguezal esteja comprometida para a execução de obras habitacionais e de urbanização, inseridas em projetos de regularização fundiária de interesse social, em áreas urbanas consolidadas ocupadas por população de baixa renda. Parágrafo 3º. É dispensada a autorização do órgão ambiental competente para execução em caráter de urgência de atividades de segurança nacional e obras de interesse da defesa civil destinadas à prevenção e mitigação de acidentes em áreas urbanas. Parágrafo 4º. Não haverá, em qualquer hipótese, direito à regularização de futuras intervenções ou supressões de vegetação nativa, além das previstas nesta lei. Artigo 9º. É permitido o acesso de pessoas e animais às áreas de preservação permanente para obtenção de água e para a realização de atividades de baixo impacto ambiental. Capítulo 3. Das áreas de uso restrito. Artigo 10. Nos pantanais e planícies pantaneiras é permitida a exploração ecologicamente sustentável, devendo-se considerar as recomendações técnicas dos órgãos oficiais de pesquisa, ficando novas supressões de vegetação nativa para uso alternativo do solo, condicionadas à autorização do órgão estadual do meio ambiente, com base nas recomendações mencionadas neste artigo. Artigo 11. Em áreas de inclinação entre 25 e 45 graus, serão permitidos o manejo florestal sustentável e o exercício de atividades agro-silvi-pastoris, bem como a manutenção da infraestrutura física associada ao desenvolvimento das atividades, observadas boas práticas agronômicas, sendo vedada a conversão de novas áreas, excetuadas as hipóteses de utilidade pública e interesse social. Capítulo 3A. Do uso ecologicamente sustentável e dos apicuns e salgados. Artigo 11A. A zona costeira é patrimônio nacional nos termos do parágrafo 4º do artigo 225 da Constituição Federal, devendo sua ocupação e exploração dar-se de modo ecologicamente sustentável. Parágrafo 1º. Os apicuns e salgados podem ser utilizados em atividades de carcinicultura e salinas, desde que observados os seguintes requisitos. Inciso 1. Área total ocupada em cada estado não superior a 10% dessa modalidade de fitofisionomia do bioma amazônico e a 35% do restante do país, excluídas as ocupações consolidadas que atendam ao disposto no parágrafo 6º deste artigo. Inciso 2. Salvaguarda de absoluta integridade dos manguezais arbustivos e dos processos ecológicos essenciais a eles associados, bem como da sua produtividade biológica e condição de berçário de recursos pesqueiros. Inciso 3. Licenciamento das atividades e da instalação pelo órgão ambiental estadual, cientificado o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, e no caso de uso de terrenos de marinha, outros bens da União, realizada a regularização prévia da titulação perante a União. Inciso 4. Recolhimento, tratamento e disposição adequados dos efluentes e resíduos. 5. Garantia da manutenção da qualidade da água e do solo, respeitadas as áreas de preservação permanente. E 6. Respeito às atividades nacionais de sobrevivência em comunidades locais. Parágrafo 2º. A licença ambiental, na hipótese desse artigo, será de 5 anos, renovável apenas se o empreendedor cumprir as exigências da legislação ambiental e do próprio licenciamento, mediante comprovação anual, inclusive por mídia fotográfica. Parágrafo 3º.
são sujeitos à apresentação do Estudo Prévio de Impacto Ambiental, EPIA, e do Relatório de Impacto Ambiental, RIMA, os novos empreendimentos. Inciso 1. Com área superior a 50 hectares, vedada a fragmentação do projeto para ocultar ou camuflar seu porte. Inciso 2. Com área de até 50 hectares, se potencialmente causadores de significativa degradação do meio ambiente, ou, inciso 3, localizados em região com adensamento de empreendimentos de carcinicultura ou salinas cujo impacto afete áreas comuns. Parágrafo 4º. O órgão licenciador competente, mediante decisão motivada, poderá, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis, bem como do dever de recuperar os danos ambientais causados, alterar as condicionantes e as medidas de controle e adequação quando ocorrer. Inciso 1. Descumprimento ou cumprimento inadequado das condicionantes ou medidas de controle previstas no licenciamento ou desobediência às normas aplicáveis. 2. Fornecimento de informações falsas, dúbia ou enganosa, inclusive por omissão em qualquer fase do licenciamento ou período de validade de licença. Ou, inciso 3, sobreveniência de informações sobre riscos ao meio ambiente ou à saúde pública. Parágrafo 5º. A ampliação da ocupação de apicuns e salgados respeitará o zoneamento ecológico econômico da zona costeira, ZEE-ZOC, com a individualização das áreas ainda passíveis de uso em escala mínima de 1 por 10 mil e que deverá ser concluído por cada estado no prazo máximo de 1 ano a partir da data da publicação desta lei. Parágrafo 6º. É assegurada a regularização das atividades e empreendimentos de carcinicultura e salinas, cuja ocupação e implantação tenham ocorrido antes de 22 de julho de 2008, desde que o empreendedor, pessoa física ou jurídica, comprove sua localização em apicum ou salgado e se obrigue, por termo de compromisso, a proteger a integridade dos manguezais arbustivos adjacentes. Parágrafo 7º. É vedada a manutenção, licenciamento ou regularização de qualquer hipótese ou forma de ocupação ou exploração irregular de apicum ou salgado, ressalvadas as exceções previstas neste artigo. Capítulo 4. Da área de reserva legal. Seção 1. Da delimitação da área de reserva legal. Artigo 12. Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a título de reserva legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre a área de preservação permanente, observados os seguintes percentuais mínimos em relação à área do imóvel, excetuados os casos previstos no artigo 68 desta lei. Inciso 1. Localizado na Amazônia Legal, a linha A, 80% no imóvel situado em áreas de florestas. A linha B, 35% do imóvel situado em área de cerrado. A linha C, 20% do imóvel situado em áreas de campos gerais. Inciso 2. Localizado nas demais regiões do país, 20%. Parágrafo 1º. Em caso de fracionamento do imóvel rural, a qualquer título, inclusive para assentamentos pelo Programa de Reforma Agrária, será considerada para fins do disposto do caput a área do imóvel antes do fracionamento. Parágrafo 2º. O percentual de reserva legal em imóvel situado em áreas de formações florestais, de cerrado ou de campos gerais, na Amazônia Legal, será definido considerando separadamente os índices contidos nas alíneas A, B e C do inciso 1 do caput. Parágrafo 3º. Após a implantação do CAR, a supressão de novas áreas de floresta ou outras formas de vegetação nativa apenas será autorizada pelo órgão ambiental estadual integrante do CISNAMA, se o imóvel estiver inserido no mencionado cadastro, ressalvado o previsto no artigo 30. Parágrafo 4º. Nos casos de alínea A do inciso 1, o poder público poderá reduzir a reserva legal para até 50% para fins de recomposição, quando o município tiver mais de 50% da área ocupada por unidade de conservação da natureza e domínio público e por terras indígenas homologadas. Parágrafo 5º. Nos casos da linha A do inciso 1,
o poder público estadual, ouvido o Conselho Estadual de Meio Ambiente, poderá reduzir a reserva legal para até 50% quando o Estado tiver zoneamento ecológico e econômico aprovado e mais 65% do seu território ocupado por unidade de conservação da natureza de domínio público devidamente regularizadas e por terras indígenas homologadas. Parágrafo 6º. Os empreendimentos de abastecimento público de água e tratamento de esgoto não estão sujeitos à constituição de reserva legal. Parágrafo 7º. Não será exigido reserva legal relativa às áreas adquiridas ou desapropriadas por detentor de concessão, permissão ou autorização para exploração de potencial de energia hidráulica, nas quais funcionam empreendimentos de geração de energia elétrica, subestações, ou sejam instaladas linhas de transmissão e distribuição de energia elétrica. Parágrafo 8º. Não será exigido reserva legal relativa às áreas adquiridas ou desapropriadas com o objetivo de implantação e ampliação de capacidade de rodovias e ferrovias. No que eu acabei de ler agora, temos vários questionamentos por ADC e por ADI. Vou deixar de ficar referenciando item a item. Artigo 13. Quando indicado pelo zoneamento ecológico e econômico ZE estadual, realizado segundo metodologia unificada, o poder público federal poderá, inciso 1, reduzir exclusivamente para fins de regularização, mediante recomposição, regeneração ou compensação da reserva legal de imóveis com área rural consolidada, situados em área de floresta localizada na Amazônia Legal, para até 50% da propriedade, excluídas as áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade e dos recursos hídricos e os corredores ecológicos. Inciso 2. Ampliar as áreas de reserva legal em até 50% dos percentuais previstos nesta lei para cumprimento das metas nacionais de proteção à biodiversidade e de redução de emissão de gases de efeito estufa. Parágrafo 1º. No caso previsto do inciso 1 do caput, o proprietário ou possuidor de imóvel rural que mantiver reserva legal conservada e averbada em área superior aos percentuais exigidos no referido inciso poderá instituir servidão ambiental sobre a área cedente, nos termos da própria Lei 6938 de 81, e cota de reserva ambiental. Parágrafo 2º. Os estados que não possuem seus zoneamentos ecológico-econômicos, ZEEs, segundo a metodologia unificada estabelecida em norma federal, terão um prazo de 5 anos a partir da data de aplicação desta lei para sua elaboração e aprovação. Artigo 14. A localização da área de reserva legal no imóvel rural deverá levar em consideração os seguintes estudos e critérios. Inciso 1. Plano de bacia hidrográfica. Inciso 2. O zoneamento ecológico econômico. Inciso 3. A formação de corredores ecológicos com outra reserva legal, com área de preservação permanente, com unidade de conservação ou com outra área legalmente protegida. Inciso 4. As áreas de maior importância para a conservação da biodiversidade e, inciso 5, as áreas de maior fragilidade ambiental. Parágrafo 1º. O órgão estadual integrante do CISNAMA ou instituição por ele habilitada deverá aprovar a localização da reserva legal após a inclusão do imóvel no CAR, conforme o artigo 29 desta lei. Parágrafo 2º. Protocolada a documentação exigida para análise da localização da área de reserva legal, ao proprietário ou possuidor rural não poderá ser imputada a sanção administrativa, inclusive restrição a direitos por qualquer órgão ambiental competente, integrante do CISNAMA, em razão da não formalização da área de reserva legal. Artigo 15. Será admitido o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo do percentual de reserva legal do imóvel, desde que, inciso 1, o benefício previsto neste artigo não implica a conversão de novas áreas para uso alternativo do solo,
2. A área a ser computada esteja conservada ou em processo de recuperação, conforme a comprovação do proprietário ao órgão estadual integrando o Cisnama. E, inciso 3, o proprietário possuidor tenha requerido inclusão do imóvel no Cadastro Ambiental Rural, CAR, nos termos desta lei. Parágrafo 1º. O regime de proteção da área de preservação permanente não se altera na hipótese prevista neste artigo. Parágrafo 2º. O proprietário ou possuidor de imóvel com reserva legal conservada e inscrita no Cadastro Ambiental Rural, CAR, de que trata o artigo 29, cuja área ultrapasse o mínimo exigido por esta lei, poderá utilizar a área excedente para fins de constituição da servidão ambiental, cota de reserva ambiental e de outros instrumentos congêneres previstos nesta lei. Parágrafo 3º. O cômputo de que trata o caput aplica-se a todas as modalidades de cumprimento da reserva legal, abrangendo a regeneração, a recomposição e a compensação. Parágrafo 4º. É dispensada a aplicação do inciso 1 do caput deste artigo, quando as áreas de preservação permanente conservadas ou em processo de recuperação, somadas às demais florestas e outras formas de vegetação nativa existentes em imóvel ultrapassarem, inciso 1, 80% do imóvel rural localizados em áreas de floresta na Amazônia Legal e, inciso 2, vetado. Artigo 16. Poderá ser instituído reserva legal em regime de condomínio ou coletiva entre propriedades rurais, respeitado o percentual previsto no artigo 12 em relação a cada imóvel. Parágrafo único. No parcelamento de imóveis rurais, a área de reserva legal poderá ser agrupada em regime de condomínio entre os adquirentes. Seção 2. Do regime de proteção da reserva legal. Artigo 17. A reserva legal deve ser conservada com a cobertura de vegetação nativa pelo proprietário do imóvel rural, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado. Parágrafo 1º. Admite-se a exploração econômica da reserva legal mediante manejo sustentável, previamente aprovado pelo órgão competente do Cisnama, de acordo com as modalidades previstas no artigo 20. Parágrafo 2º. Para fins de manejo de reserva legal, na pequena propriedade ou posse rural familiar, os órgãos integrantes do Cisnama deverão estabelecer procedimentos simplificados de elaboração, análise e aprovação de tais planos de manejo. Parágrafo 3º. É obrigatória a suspensão imediata das atividades em área de reserva legal, desmatada irregularmente, só que aqui a data foi suprimida. Parágrafo 4º. Sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis, deverá ser iniciado, nas áreas de que trata o parágrafo 3º deste artigo, o processo de recomposição da reserva legal em até 2 anos, contados a partir da data da publicação desta lei, devendo tal processo ser concluído nos prazos estabelecidos pelo Programa de Regularização Ambiental, PRA, de que trata o artigo 59. Artigo 18. A área de reserva legal deverá ser registrada no órgão ambiental competente por meio da inscrição no CAR, de que trata o artigo 29, sendo vedada a alteração de sua destinação nos casos de transmissão a qualquer título ou de desmembramento, com as exceções previstas nesta lei. Parágrafo 1º. A inscrição da reserva legal no CAR deverá ser feita mediante a apresentação de planta e memorial descritivo contendo indicação das coordenadas geográficas com pelo menos um ponto de amarração, conforme ato do chefe do Poder Executivo. Parágrafo 2º. Na posse, a área de reserva legal é assegurada por termo de compromisso firmado pelo possuidor com o órgão competente do Cisnama, com força de título executivo extrajudicial que explicite, no mínimo, a localização da área de reserva legal e as obrigações assumidas pelo possuidor por força do previsto nesta lei. Parágrafo 3º. A transferência da posse implica a subrogação das obrigações assumidas no termo de compromisso que trata o parágrafo 2º. Parágrafo 4º. O registro da reserva legal no CAR desobriga a verbação no cartório de registro de imóveis, sendo que, no período em que a data da publicação desta lei e o registro no CAR, o proprietário possuidor rural que desejar fazer a verbação terá direito à gratuidade deste ato.
Artigo 19. A inserção do imóvel rural em perímetro urbano, definido mediante lei municipal, não desobriga o proprietário ou posseiro da manutenção da área de reserva legal, que só será extinta concomitantemente ao registro do parcelamento do solo para fins urbanos aprovado, segundo a legislação específica e consoante as diretrizes do Plano Diretor de que trata o parágrafo 1º do artigo 132 da Constituição Federal. Artigo 20. No manejo sustentável da vegetação florestal da reserva legal, serão adotadas práticas de exploração seletiva das modalidades de manejo sustentável sem propósito comercial para consumo da propriedade e manejo sustentável para exploração florestal com propósito comercial. Artigo 21. É livre a coleta de produtos florestais não madeireiros, tais como frutos, cipós, folhas e sementes, devendo se observar. Inciso 1. Os períodos de coleta e volumes fixados em regulamentos específicos, quando houver. Inciso 2. Época da maturação dos frutos e sementes. Inciso 3. Técnicas que não coloquem em risco a sobrevivência dos indivíduos e da espécie coletada, no caso de coleta de flores, folhas, cascas, óleos, resinas, cipós, bulbos, bambus e raízes. Artigo 22. O manejo florestal sustentável da vegetação de reserva legal com propósito comercial depende de autorização do órgão competente e deverá atender às seguintes diretrizes e orientações. Inciso 1. Não descaracterizar a cobertura vegetal e não prejudicar a conservação da vegetação nativa da área. Inciso 2. Assegurar a manutenção da diversidade das espécies. Inciso 3. Conduzir o manejo de espécies exóticas com a adoção de medidas que favoreçam a regeneração de espécies nativas. Artigo 23. O manejo sustentável para exploração florestal eventual, sem propósito comercial, para consumo no próprio imóvel, independe de autorização dos órgãos competentes, devendo ser apenas declarados previamente ao órgão ambiental a motivação da exploração e o volume explorado limitado à exploração anual de 20 metros cúbicos. Artigo 24. No manejo florestal das áreas fora de reserva legal, aplica-se igualmente o disposto nos artigos 21, 22 e 23. Seção 3. Do regime de proteção das áreas verdes urbanas. Artigo 25. O poder público municipal contará para o estabelecimento de áreas verdes urbanas com os seguintes instrumentos. Inciso 1. O exercício do direito de preempção para aquisição de remanescentes florestais relevantes, conforme dispõe a Lei 10.257, de 10 de julho de 2001. Inciso 2. Transformação das reservas legais em áreas verdes nas expansões urbanas. Inciso 3. O estabelecimento de exigência de áreas verdes nos loteamentos e empreendimentos comerciais e na implantação de infraestrutura. E inciso 4. A aplicação em áreas verdes de recursos oriundos da compensação ambiental. Capítulo 5. Da supressão de vegetação para uso alternativo do solo. Artigo 26. A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, tanto em domínio público como em domínio privado, dependerá do cadastramento do imóvel no CAR, de que trata o artigo 29 e de prévia autorização do órgão estadual competente no SISNAMA. Parágrafo 1º vetado. Parágrafo 2º vetado também. Parágrafo 3º. No caso de reposição florestal, deverão ser priorizados projetos que contemplem a utilização de espécies nativas do mesmo bioma onde ocorreu a supressão. Parágrafo 4º. O requerimento de autorização de supressão de que trata o caput conterá, no mínimo, as seguintes informações. Inciso 1.
a localização do imóvel, das áreas de preservação permanente, da reserva legal e das áreas de uso restrito por coordenada geográfica, com pelo menos um ponto de amarração do período do imóvel. Inciso 2. A reposição ou compensação florestal nos termos do parágrafo 4º do artigo 33. Inciso 3. A utilização efetiva e sustentável das áreas já convertidas. Inciso 4. Uso alternativo da área a ser desmatada. Artigo 27. Nas áreas passíveis de uso alternativo do solo, a supressão de vegetação que abrigue espécie da flora ou da fauna ameaçada de extinção, segundo a lista oficial publicada pelos órgãos federal ou estadual ou municipal do CISNAMA, ou espécies migratórias, dependerá de adoção de medidas compensatórias e mitigadoras que assegurem a conservação da espécie. Artigo 28. Não é permitida a conversão de vegetação nativa para uso alternativo do solo no imóvel rural que possui área abandonada. Capítulo 6 do Cadastro Ambiental Rural. Artigo 29. É criado o Cadastro Ambiental Rural, CAR, no âmbito do Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente, SINIMA, registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento. Parágrafo 1º. A inscrição do imóvel rural no CAR deverá ser feita preferencialmente no órgão ambiental municipal ou estadual que, nos termos do regulamento, exigirá do proprietário ou possuidor rural. Inciso 1. Identificação do proprietário ou possuidor rural. 2. Comprovação da propriedade ou posse. 3. Identificação do imóvel por meio de planta, memorial descritivo, contendo a indicação das coordenadas geográficas com pelo menos um ponto de amarração do perímetro do imóvel, informando a localização dos remanescentes da vegetação nativa, nas áreas de preservação permanente, nas áreas de uso restrito, nas áreas de consolidadas e, caso existente, também na localização da reserva legal. Parágrafo 2º. O cadastramento não será considerado título para fins de reconhecimento do direito de propriedade ou posse, tampouco elimina a necessidade de cumprimento do disposto no artigo 2º da Lei 10.267, de 28 de agosto de 2001. Parágrafo 3º. A inscrição no CAR é obrigatória e por prazo indeterminado para todas as propriedades e posses rurais. Parágrafo 4º. Os proprietários e possuidores dos imóveis rurais que inscrever no CAR até o dia 31 de dezembro de 2020 terão direito à adesão ao Programa de Regularização Ambiental, PRA, de que trata o artigo 59 desta lei. Artigo 30. Nos casos em que a reserva legal já tenha sido averbada na matrícula do imóvel e em que essa averbação identifique o perímetro e a localização da reserva, o proprietário não será obrigado a fornecer ao órgão ambiental as informações relativas à reserva legal previsto no inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 29. Parágrafo único. Para que o proprietário se desobrigue dos termos do caput, deverá apresentar ao órgão ambiental competente a certidão de registro de imóveis onde conste a averbação da reserva legal ou termo de compromisso já firmado no caso de posse. Capítulo 7 da exploração florestal. Artigo 31. A exploração de florestas nativas e formações sucessoras de domínio público ou privado, ressalvados os casos previstos no artigo 21, 23 e 24, dependerá de licenciamento pelo órgão competente do CISNAMA, mediante aprovação prévia do Plano de Manejo Florestal Sustentável, PMFS, que contemple técnicas de condução, exploração, reposição florestal e manejos compatíveis com os variados ecossistemas e a cobertura arbórea forme. Parágrafo 1º.
o PMFS atenderá aos seguintes fundamentos técnicos e científicos. Inciso 1. Caracterização dos meios físico e biológico. 2. Determinação do estoque existente. 3. Intensidade de exploração compatível com a capacidade de suporte ambiental da floresta. 4. Ciclo de corte compatível com o tempo de restabelecimento do volume de produto extraído da floresta. 5. Promoção da regeneração natural da floresta. 6. Adoção do sistema silvicultural adequado. 7. Adoção do sistema de exploração adequado. 8. Monitoramento do desenvolvimento da floresta remanescente. 9. Adoção de medidas mitigadoras dos impactos ambientais e sociais. Parágrafo 2º. A aprovação do PMFS pelo órgão competente do CISNAMA confere ao seu detentor a licença ambiental para a prática de manejo florestal sustentável, não se aplicando outras etapas de licenciamento ambiental. Parágrafo 3º. Detentor do PMFS encaminhará relatório anual ao órgão ambiental competente com as informações sobre toda a área de manejo florestal sustentável e a descrição das atividades realizadas. Parágrafo 4º. O PMFS será submetido às vistorias técnicas para fiscalizar as operações e atividades desenvolvidas nas áreas de manejo. Parágrafo 5º. Respeitado o disposto neste artigo, serão estabelecidas, em ato do chefe do Poder Executivo, disposições diferenciadas sobre os PMFS em escala empresarial, de pequena escala e comunitário. Parágrafo 6º. Para fins de manejo florestal da pequena propriedade ou posse rural familiar, os órgãos do CISNAMA deverão estabelecer procedimentos simplificados de elaboração, análise e aprovação dos referidos PMFS. Parágrafo 7º. Compete ao órgão federal de meio ambiente a aprovação do PMFS incidentes em florestas públicas de domínio da União. Artigo 32. São isentos de PMFS. Inciso 1. A supressão de florestas e formações sucessoras para o alternativo do solo. Inciso 2. O manejo e a exploração de florestas plantadas localizadas fora das áreas de preservação permanente e de reserva legal. Inciso 3. A exploração florestal não comercial realizada nas propriedades rurais a que se refere o inciso 5 do artigo 3º ou populações tradicionais. Artigo 33. As pessoas físicas ou jurídicas que utilizam matéria-prima florestal em suas atividades devem suprir-se de recursos oriundos de: inciso 1. Florestas plantadas. 2. PMFS de floresta nativa, aprovado pelo órgão competente do CISNAMA. 3. Supressão da vegetação nativa autorizada pelo órgão competente do CISNAMA. 4. Outras formas de biomassa florestal definidas pelo órgão competente do CISNAMA. Parágrafo 1º. São obrigadas à reposição florestal as pessoas físicas ou jurídicas que utilizam matéria-prima florestal oriunda de supressão de vegetação nativa ou que detêm autorização para a supressão de vegetação nativa. Parágrafo 2º. É isento da obrigatoriedade de reposição florestal aquele que utilize: inciso 1. Costaneiras, aparas, cavacos ou outros resíduos provenientes de atividade industrial. Inciso 2. Matéria-prima florestal. A linha A, oriundas de PMFS. A linha B, oriunda de floresta plantada. A linha C, não madeireira. Parágrafo 3º. A isenção da obrigatoriedade da reposição florestal não desobriga o interessado da comprovação perante a autoridade competente da origem do recurso florestal utilizado. Parágrafo 4º. A reposição florestal será efetivada no estado de origem da matéria-prima utilizada, mediante o plantio de espécies preferencialmente nativas, conforme determinações do órgão competente do CISNAMA. Artigo 34. As empresas industriais que utilizam grande quantidade de matéria-prima florestal são obrigadas a elaborar e implementar o Plano de Suprimento Sustentável, PSS, a ser submetido à aprovação do órgão competente do CISNAMA. Parágrafo 1º. O PSS assegurará produção equivalente
ao consumo de matéria-prima florestal pela atividade industrial. Parágrafo 2º, o PSS incluirá, no mínimo, inciso 1, programação de suprimento de matéria-prima florestal. 2, indicação das áreas de origem da matéria-prima florestal georreferenciadas. 3, cópias do contrato dos particulares envolvidos, quando o PSS incluir suprimento de matéria-prima florestal oriundo de terras pertencentes a terceiros. Parágrafo 3º, admite-se o suprimento mediante matéria-prima em oferta no mercado. Inciso 1, na fase inicial de instalação da atividade industrial, nas condições durante o período não superior a 10 anos previsto no PSS, ressalvados os contratos de suprimento mencionados nos incisos 3 do parágrafo 2º. Inciso 2. No caso de aquisição de produtos provenientes de plantio de florestas exóticas licenciadas por órgão competente do CISNAMA, o suprimento será comprovado posteriormente mediante relatório anual em que conste a localização da floresta e as quantidades produzidas. Parágrafo 4º. O PSS de empresas siderúrgicas, metalúrgicas ou outros que consumam grande quantidade de carvão vegetal ou lenha estabelecerá a utilização exclusiva de matéria-prima oriunda de florestas plantadas ou de PMFS e será parte integrante do processo de licenciamento ambiental do empreendimento. Parágrafo 5º. Serão estabelecidos em ato do chefe do Poder Executivo os parâmetros de utilização de matéria-prima florestal para fins de enquadramento das empresas industriais do disposto do caput. Capítulo 8. Do controle da origem dos produtos florestais. Artigo 35. Controle da origem da madeira, do carvão e de outros produtos ou subprodutos florestais incluirá sistema nacional que integre os dados dos diferentes entes federativos, coordenado, fiscalizado e regulamentado pelo órgão federal competente do CISNAMA. Parágrafo 1º. O plantio ou reflorestamento com espécies florestais nativas ou exóticas independe de autorização prévia, desde que, observadas as limitações e condições previstas nesta lei, devendo ser informados ao órgão competente no prazo de até 1 ano para fim de controle de origem. Parágrafo 2º. É livre a extração de lenha e demais produtos de florestas plantadas nas áreas não consideradas áreas de preservação permanente e reserva legal. Parágrafo 3º. O corte ou exploração de espécies nativas plantadas em área de uso alternativo do solo serão permitidos independentemente de autorização prévia, devendo o plantio ou reflorestamento estar previamente cadastrado no órgão ambiental competente e a exploração ser previamente declarada nele para fim de controle de origem. Parágrafo 4º. Os dados do sistema referidos no caput serão disponibilizados para acesso público por meio da rede mundial de computadores, cabendo ao órgão federal coordenador do sistema fornecer os programas de informática a serem utilizados e definir os prazos para a integração dos dados e as informações que deverão ser aportadas ao sistema nacional. Parágrafo 5º. O órgão federal coordenador do Sistema Nacional poderá bloquear a emissão de documentos de origem florestal DOF dos entes federativos não integrados ao sistema de fiscalizar os dados e relatórios respectivos. Artigo 36. O transporte por qualquer meio e armazenamento de madeira, lenha, carvão e outros produtos ou subprodutos florestais oriundos de florestas de espécies nativas para fins comerciais ou industriais requer licença do órgão competente do CISNAMA, observado o disposto no artigo 35. Parágrafo 1º. A licença prevista no caput será formalizada por meio de emissão de DOF, que deverá acompanhar o material até seu beneficiamento final. Parágrafo 2º. Para a emissão do DOF, a pessoa física ou jurídica responsável deverá estar registrada no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, previsto no artigo 17 da Lei 6938 de 81. Parágrafo 3º. Todo aquele que recebe ou adquire para fins comerciais e industriais madeira, lenha, carvão e outros produtos ou subprodutos de florestas de espécies nativas é obrigado a exigir a apresentação do DOF e munir-se da via que deverá acompanhar o material até o beneficiamento final.
Parágrafo 4º. No DOF, deverão constar a especificação do material, sua volumetria e dados sobre sua origem e destino. Parágrafo 5º. O órgão ambiental federal do CISNAMA, regulamentará os casos de dispensa da licença prevista no caput. Artigo 37. O comércio de plantas vivas e outros produtos oriundos da flora nativa dependerá de licença do órgão estadual competente do CISNAMA e de registro do Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais, previsto no artigo 17 da Lei 6938 de 81, sem prejuízo de outras exigências cabíveis. Parágrafo único. A exportação de plantas vivas e outros produtos da flora dependerá de licença do órgão federal competente do CISNAMA, observadas as condições estabelecidas no caput. Capítulo 9. Da proibição do uso de fogo e do controle dos incêndios. Artigo 38. É proibido o uso de fogo na vegetação, exceto nas seguintes situações. Inciso 1. Em locais ou regiões cujas peculiaridades justificam o emprego do fogo em práticas agropastoris ou florestais, mediante prévia aprovação do órgão estadual ambiental competente, do CISNAMA, para cada imóvel rural, ou de forma regionalizada que estabelecerá os critérios de monitoramento e controle. Inciso 2. Emprego de queima controlada em unidade de conservação, em conformidade com o respectivo plano de manejo e mediante prévia aprovação do órgão gestor da unidade de conservação, visando o manejo conservacionista da vegetação nativa, cujas características ecológicas estejam associadas exclusivamente à ocorrência do fogo. Inciso 3. Atividades de pesquisa científica vinculadas a projetos de pesquisa devidamente aprovado pelos órgãos competentes e realizada por instituição de pesquisa reconhecida, mediante pré-aprovação do órgão ambiental competente do CISNAMA. Parágrafo 1º. Na situação prevista no inciso 1, o órgão estadual ambiental competente, o CISNAMA, exigirá que os estudos demandados para o licenciamento da atividade rural contenham um planejamento específico sobre o emprego do fogo e do controle de incêndios. Parágrafo 2º. Excetuam-se da proibição constante no caput as práticas de preservação de combate a incêndios e a agricultura de subsistência exercidas pelas populações tradicionais e indígenas. Parágrafo 3º. Na apuração da responsabilidade pelo uso irregular do fogo em terras públicas ou particulares, a autoridade competente para fiscalização e autuação deverá comprovar a nexo-causalidade entre a ação do proprietário, qualquer pressuposto e o dano efetivamente causado. Parágrafo 4º. É necessário o estabelecimento de nexo causal na verificação das responsabilidades por infração pelo uso irregular do fogo em terras públicas ou particulares. Artigo 39. Os órgãos ambientais do CISNAMA, bem como todo e qualquer órgão público ou privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais, deverão elaborar, atualizar e implantar planos de contingência para o combate aos incêndios florestais. Artigo 40. O governo federal deverá estabelecer uma política nacional de manejo e controle de queimadas, prevenção e combate aos incêndios florestais, que promova a articulação institucional com vistas à substituição do uso do fogo no meio rural, no controle de queimadas, na preservação e no combate aos incêndios florestais e no manejo do fogo em áreas naturais protegidas. Parágrafo 1º. A política mencionada neste artigo deverá prever instrumentos para a análise dos impactos das queimadas sobre as mudanças climáticas e mudanças no uso da terra, conservação dos ecossistemas, saúde pública e fauna, para subsidiar planos estratégicos de prevenção de incêndios florestais. Parágrafo 2º. A política mencionada neste artigo deverá observar cenários de mudanças climáticas e potenciais aumentos de risco de ocorrência dos incêndios florestais.
Capítulo 10. Do Programa de Apoio e Incentivo à Preservação e Recuperação do Meio Ambiente. Artigo 41. É o Poder Executivo Federal autorizado a instituir, sem prejuízo do cumprimento da legislação ambiental, programa de apoio e incentivo à conservação do meio ambiente, bem como para a adoção de tecnologias e boas práticas que conciliem a produtividade agropecuária e florestal com a redução dos impactos ambientais, como forma de promoção do desenvolvimento ecologicamente sustentável, observado sempre os critérios de progressividade, abrangendo as seguintes categorias e linhas de ação. Inciso 1. Pagamento ou incentivo a serviços ambientais como retribuição monetária ou não às atividades de conservação e melhoria dos ecossistemas e que gerem serviços ambientais, tais como isolada ou cumulativamente. A linha A. Sequestro, conservação, manutenção e aumento do estoque e diminuição do fluxo de carbono. B. A conservação da beleza cênica natural. C. A conservação da biodiversidade. D. A conservação das águas dos serviços hídricos. E. A regulação do clima. F. A valorização cultural e do conhecimento tradicional ecossistêmico. G. A conservação e melhoramento do solo. H. A manutenção das áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito. Inciso 2. Compensação pelas medidas de conservação ambiental necessárias para o cumprimento dos objetivos desta lei, utilizando os seguintes instrumentos, dentre outros. A. Obtenção de crédito agrícola em todas as suas modalidades, com taxas de juros menores, bem como limites e prazos maiores que os praticados no mercado. B. Contratação de seguro agrícola em condições melhores que as praticadas no mercado. C. Dedução das áreas de preservação permanente da reserva legal de uso restrito da base de cálculo do ITR, gerando créditos tributários. D. Destinação de parte dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso da água, na forma da Lei 9433, de 8 de janeiro de 97, para manutenção, recuperação e recomposição das áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito da bacia de geração de receita. Letra E. Linhas de financiamento para atender iniciativas de preservação voluntária de vegetação nativa, proteção de espécies da flora nativa ameaçadas de extinção, manejo florestal e agroflorestal sustentável, realizados na propriedade ou posse rural, ou recuperação de áreas degradadas. A linha F, isenção de impostos para os principais insumos e equipamentos, tais como fios de arame, postes de madeira tratada, bombas d'água, trado de perfuração de solo, entre outros utilizados para os processos de recuperação e manutenção das áreas de preservação permanente, reserva legal e de uso restrito. Inciso 3. Incentivos para a comercialização, inovação e aceleração das ações de recuperação, conservação e uso sustentável das florestas e demais formas de vegetação nativa, tais como a linha A, participação preferencial nos programas de apoio à comercialização de produção agrícola, a linha B, destinação de recursos para pesquisa científica e tecnológica e extensão rural relacionados à melhoria da qualidade ambiental. Parágrafo 1º. Para financiar as atividades necessárias à regularização ambiental das propriedades rurais, o programa poderá prever: inciso 1. Destinação de recursos para pesquisa científica e tecnológica e a extensão rural relacionados à melhoria da qualidade ambiental. 2. Dedução da base de cálculo do imposto de renda do proprietário ou possuidor de imóvel rural, pessoa física ou jurídica, de parte dos gastos efetuados com a recomposição das áreas de preservação permanente, de reserva legal ou de uso restrito, cujo levantamento seja anterior a 22 de julho de 2008. 3. Utilização de fundos públicos para a concessão de créditos reembolsáveis e não reembolsáveis destinados à compensação, recuperação ou recomposição das áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito, cujo desmatamento seja anterior a 22 de julho de 2008. Parágrafo 2º. O programa previsto no caput poderá ainda estabelecer diferenciação tributária para empresas que industrializem ou comercializem produtos originários de propriedades ou posses rurais que cumprem os padrões e limites estabelecidos nos artigos 4º, 6º, 11 e 12 desta lei ou que estejam em processo de cumpri-los.
Parágrafo 3º. Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais inscritos no CAR, inadimplentes em relação ao cumprimento do termo de compromisso ou PRA, ou que estejam sujeitos a sanções por infrações ao disposto nesta lei, exceto naquelas suspensas em virtude do disposto no capítulo 13, não são elegíveis para os incentivos previstos nas alíneas A e do inciso 2 do caput deste artigo, até as referidas sanções sejam extintas. Parágrafo 4º. As atividades de manutenção das áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito são elegíveis para quaisquer pagamentos ou incentivos por serviços ambientais, configurando adicionalidade para fins de mercados nacionais e internacionais de reduções de emissões certificadas de gases de efeito estufa. Parágrafo 5º. O programa relativo a serviços ambientais previsto no inciso 1 do caput deste artigo deverá integrar os sistemas em âmbito nacional e estadual, objetivando a criação de um mercado de serviços ambientais. Parágrafo 6º. Os proprietários localizados nas zonas de amortecimento de unidade de conservação de proteção integral são elegíveis para receber apoio técnico-financeiro de compensação prevista no artigo 36 da Lei 9985, 18 de julho de 2000, com a finalidade de recuperação e manutenção de áreas prioritárias para a gestão da unidade. Parágrafo 7º. O pagamento ou incentivo a serviços ambientais a que se refere o inciso 1 deste artigo serão prioritariamente destinados aos agricultores familiares como definidos no inciso 5 do artigo 3º desta lei. Artigo 42. O governo federal implantará programa para a conversão da multa prevista no artigo 50 do Decreto 6514, 22 de julho de 2008, destinado aos imóveis rurais referentes a atuações vinculadas a desmatamentos em áreas onde não era vedada a supressão, que foram promovidos sem autorização ou licença anterior a 22 de julho de 2008. Artigo 43, vetado. Artigo 44. É instituída a cota de reserva ambiental, CRA, título nominativo, representativo de área com vegetação nativa, existente ou em processo de recuperação. Inciso 1. Sob regime de servidão ambiental instituído na forma do artigo 9A da Lei 6938, de 31 de agosto de 81. Inciso 2. Correspondente à área de reserva legal, instituída voluntariamente sobre a vegetação que excedeu os percentuais exigidos no artigo 12 desta lei. 3. Protegido na forma da Reserva Particular do Patrimônio Nacional, RPPN, nos termos do artigo 21 da Lei 9985, 18 de julho de 2000. Inciso 4. Existente propriedade rural localizada no interior de unidade de conservação de domínio público que não tenha sido desapropriada. Parágrafo 1º. A emissão de CRA será feita mediante requerimento do proprietário após a inclusão do imóvel no CAR e laudo comprobatório emitido pelo próprio órgão ambiental ou por entidade credenciada, assegurado o controle do órgão federal competente do CISNAMA na forma de ato do chefe do Poder Executivo. Parágrafo 2º. A CRA não pode ser emitida com base em vegetação nativa localizada em área da RPPN, instituída em sua posição reserva legal do imóvel. Parágrafo 3º. A cota da reserva florestal, CRF, emitida nos termos do artigo 44b da Lei 4771, de 15 de setembro de 65, passa a ser considerada, pelo efeito desta lei, como cota de reserva ambiental. Parágrafo 4º. Poderá ser instituída a CRA da vegetação nativa que integra a reserva legal dos imóveis, a que se refere o inciso 5 do artigo 3º desta lei. Artigo 45. A CRA será emitida pelo órgão competente do CISNAMA em favor de proprietário de imóvel incluído no CRA que mantenha área das condições previstas no artigo 44. Parágrafo 1º. O proprietário interessado na emissão da CRA deve apresentar ao órgão referido no caput proposta acompanhada de
Inciso 1. Certidão atualizada de matrícula do imóvel expedida pelo registro de imóveis competente. 2. Cédula de identidade do proprietário, com os tratados de pessoa física. 3. Ato de designação do responsável com os tratados de pessoa jurídica. 4. Certidão negativa de débitos do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, ITR. 5. Memorial descritivo do imóvel com indicação da área a ser vinculada ao título, contendo pelo menos um ponto de amarração georreferenciado relativo ao perímetro do imóvel e um ponto de amarração georreferenciado relativo à reserva legal. Parágrafo 2º. Aprovada a proposta, o órgão referido no caput emitirá a CRA correspondente, identificando: inciso 1, número da CRA no Sistema Único de Controle. 2, nome do proprietário rural da área vinculada ao título. 3, a dimensão e localização exata da área vinculada ao título com memorial descritivo contendo pelo menos um ponto de amarração georreferenciado. 4, o bioma correspondente à área vinculada ao título. 5, a classificação da área em uma das condições previstas no artigo 46. Parágrafo 3º. O vínculo da área à CRA será averbado na matrícula do respectivo imóvel no registro de imóveis competente. Parágrafo 4º. O órgão federal referido no caput pode delegar ao órgão estadual competente atribuições para emissão, cancelamento e transferência da CRA, assegurada a implementação do Sistema Único de Controle. Artigo 46. Cada CRA corresponderá a 1 hectare. Inciso 1. De área com vegetação nativa primária ou com vegetação secundária em qualquer estágio de regeneração ou recomposição. 2. De áreas de recomposição mediante reflorestamento com espécies nativas. Parágrafo 1º. O estágio sucessional ou tempo de recomposição ou regeneração da vegetação nativa será avaliado pelo órgão ambiental estadual competente, com base na declaração do proprietário e vistoria de campo. Parágrafo 2º. A CRA não poderá ser emitida pelo órgão ambiental competente quando a regeneração ou recomposição da área forem improváveis ou inviáveis. Artigo 47. É obrigatório o registro da CRA pelo órgão emitente no prazo de 30 dias, contado da data de sua emissão, em bolsa de mercadorias de âmbito nacional ou em sistema de registro e liquidação financeira de ativos autorizados pelo Banco Central do Brasil. Artigo 48. A CRA pode ser transferida, onerosa ou gratuitamente, a pessoa física ou a pessoa jurídica, direito público ou privado, mediante termo assinado pelo titular da CRA e pelo adquirente. Parágrafo 1º. A transferência da CRA só produz efeito uma vez registrado o termo previsto no caput do Sistema Único de Controle. Parágrafo 2º. A CRA só pode ser utilizada para compensar a reserva legal de imóvel rural situado no mesmo bioma da área a qual o título está vinculado. Parágrafo 3º. A CRA só pode ser utilizada para fins de compensação de reserva legal se respeitados os requisitos estabelecidos no parágrafo 6º do artigo 66. Parágrafo 4º. A utilização da CRA para a compensação da reserva legal será averbada na matrícula do imóvel no qual se situa a área vinculada do título e na do imóvel beneficiário da compensação. Artigo 49. Cabe ao proprietário do imóvel rural em que se situa a área vinculada à CRA a responsabilidade plena pela manutenção das condições de conservação da vegetação nativa da área que deu origem ao título. Parágrafo 1º. A área vinculada à emissão da CRA com base nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 44 desta lei poderá ser utilizada conforme PMFS. Parágrafo 2º. A transmissão inter vivos ou causa mortis do imóvel não elimina nem altera o vínculo da área contida no imóvel à CRA. Artigo 50. A CRA somente poderá ser cancelada nos seguintes casos:
Inciso 1. Por solicitação do proprietário rural, em caso de desistência de manter áreas nas condições previstas nos incisos 1 e 2 do artigo 44. 2. Automaticamente, em razão do término do prazo da servidão ambiental. 3. Por decisão do órgão competente do CISNAMA, no caso de degradação da vegetação nativa da área vinculada à CRA, cujos custos e prazos de recuperação ambiental inviabilizem a continuidade do vínculo entre a área e o título. Parágrafo 1º. O cancelamento da CRA, utilizada para fim de compensação da reserva legal, só pode ser efetivado se assegurar a reserva legal para o imóvel no qual a compensação foi aplicada. Parágrafo 2º. O cancelamento da CRA, nos termos do inciso 3 do caput, independe da aplicação das devidas sanções administrativas e penais decorrentes de infração à legislação ambiental, nos termos da Lei 9605 de 98. Parágrafo 3º. O cancelamento da CRA deve ser averbado na matrícula do imóvel no qual se situa a área vinculada ao título e do imóvel ao qual a compensação foi aplicada. Capítulo 11. Do controle e do desmatamento. Artigo 51. O órgão ambiental competente, ao tomar conhecimento do desmatamento, em desacordo com o disposto nesta lei, deverá embargar a obra ou atividade que deu causa ao uso alternativo do solo, com medida administrativa voltada a impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar visibilidade à recuperação da área degradada. Parágrafo 1º. O embargo restringe-se aos locais onde efetivamente ocorrer o desmatamento ilegal, não alcançando as atividades de subsistência ou as demais atividades realizadas no imóvel não relacionadas com a infração. Parágrafo 2º. O órgão ambiental responsável deverá disponibilizar publicamente as informações sobre o imóvel embargado, inclusive por meio da rede mundial de computadores, resguardados os dados protegidos por legislação específica, caracterizando o exato local da área embargada e informando em que estágio se encontra o respectivo procedimento administrativo. Parágrafo 3º. A pedido do interessado, o órgão ambiental responsável emitirá a certidão em que conste a atividade, a obra e a parte da área do imóvel que são objeto do embargo, conforme o caso. Capítulo 12. Da agricultura familiar. Artigo 52. A intervenção e a supressão de vegetação em áreas de preservação permanente e de reserva legal para atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental previsto no inciso 10 do artigo 3º, excetuadas as alíneas B e G, quando desenvolvidas nos imóveis que se referem ao inciso 5 do artigo 3º, dependendo de simples declaração ao órgão ambiental competente, desde que esteja o imóvel devidamente inscrito no CAR. Artigo 53. Para registro no CAR da reserva legal, nos imóveis que se referem ao inciso 5 do artigo 3º, o proprietário ou possuidor apresentará os dados identificando a área proposta de reserva legal, cabendo aos órgãos competentes integrantes do CISNAMA ou instituição por ele habilitada a realizar a captação das respectivas coordenadas geográficas. Parágrafo único. O registro da reserva legal nos imóveis que se refere ao inciso 5 do artigo 3º é gratuito, devendo o poder público prestar apoio técnico e jurídico. Artigo 54. Para cumprimento da manutenção da área de reserva legal, dos imóveis que se referem ao inciso 5 do artigo 3º, poderão ser computados os plantios de árvores frutíferas, ornamentais ou industriais, contrapostos por espécies exóticas, cultivadas em sistema intercalar ou em consórcio com espécies nativas da região em sistemas agroflorestais. Parágrafo único. O poder público estadual deverá prestar apoio técnico para a recomposição da vegetação da reserva legal dos imóveis a que se refere o inciso 5 do artigo 3º.
Artigo 55. A inscrição no CAR dos imóveis a que se refere o inciso 5 do artigo 3º observará procedimento simplificado, no qual será obrigatória apenas a apresentação dos documentos mencionados nos incisos 1 e 2 do parágrafo 1º do artigo 29 e de croquis indicando o perímetro do imóvel, as áreas de preservação permanente e os remanescentes que formam a reserva legal. Artigo 56. O licenciamento ambiental de PMFS comercial nos imóveis, a que se refere o inciso 5 do artigo 3º, se beneficiará de procedimento simplificado de licenciamento ambiental. Parágrafo 1º. O manejo sustentável da reserva legal para exploração florestal eventual, sem propósito comercial direto ou indireto, para consumo do próprio imóvel, que se refere ao inciso 5 do artigo 3º, independe de autorização de órgãos ambientais competentes, limitada a retirada anual de material lenhoso a 2 metros cúbicos por hectare. Parágrafo 2º. O manejo previsto no parágrafo 1º não poderá comprometer mais de 15% da biomassa da reserva legal, nem superior a 15 metros cúbicos de lenha para uso doméstico e uso energético, por propriedade ou posse rural por ano. Parágrafo 3º. Para os fins desta lei, entende-se por manejo eventual, sem propósito comercial, o suprimento para uso no próprio imóvel de lenha ou madeira serrada destinada a benfeitorias e uso energético nas propriedades e posses rurais, em quantidade não superior ao estipulado para o 1º deste artigo. Parágrafo 4º. Os limites para a utilização previstos no parágrafo 1º deste artigo, no caso de posse coletiva de populações tradicionais ou de cultura familiar, serão adotados por unidade familiar. Parágrafo 5º. As propriedades que se referem ao inciso 5 do artigo 3º são desobrigadas da reposição florestal se a matéria-prima florestal for utilizada para consumo próprio. Artigo 57. Nos imóveis que se referem ao inciso 5 do artigo 3º, o manejo florestal madeireiro sustentável da reserva legal com propósito comercial direto ou indireto depende de autorização simplificada do órgão ambiental competente, devendo o interessado apresentar, no mínimo, as seguintes informações. Inciso 1. Dados do proprietário ou possuidor rural. Inciso 2. Dados da propriedade ou posse rural, incluindo cópia da matrícula do imóvel, no registro geral do cartório de registro de imóveis, ou comprovante de posse. Inciso 3. Croquis da área do imóvel com indicação da área ser objeto de manejo seletivo, estimativa do volume de produtos e subprodutos florestais a serem obtidos com manejo seletivo, indicação da sua destinação e cronograma de execução previsto. Artigo 58. Assegurado o controle e a fiscalização dos órgãos ambientais competentes dos respectivos planos ou projetos, assim como as obrigações do detentor do imóvel, o poder público poderá instituir programa de apoio técnico e incentivos financeiros, podendo incluir medidas indutoras e linhas de financiamento para atender prioritariamente os imóveis que se referem ao inciso 5 do caput do artigo 3º, nas iniciativas de, inciso 1, preservação voluntária de vegetação nativa, acima dos limites estabelecidos no artigo 12. 2. Proteção de espécies da flora nativa ameaçadas de extinção. 3. Implantação de sistemas agroflorestal e agrosilvipastoril. 4. Recuperação ambiental de áreas de preservação permanente e de reserva legal. 5. Recuperação de áreas degradadas. 6. Promoção de assistência técnica para a regularização ambiental e recuperação de áreas degradadas. 7. Produção de mudas e sementes. 8. Pagamento por serviços ambientais.